Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Estamos mais uma vez aqui ministrando mais uma aula dessa série Como Destravar o Meu Ministério e Ser Usado por Deus. Mas antes de começarmos essa aula, quero te pedir, clica aí no botão se inscrever e se inscreva em nosso canal. Clica também no sininho, assim você vai ficar por dentro. Todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, o sistema já automaticamente te avisa. Assim a gente não precisa ficar te avisando por WhatsApp ou pelo Facebook. Ok? Ajuda a gente, assim você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho que a gente tem feito por esses dias. Ok? Hoje é a segunda aula e, como prometido, eu estaria ensinando a respeito do batismo com o Espírito Santo ou o batismo com fogo. Na aula passada, nós aprendemos, eu expliquei os primeiros passos, como aconteceu comigo, né, para poder destravar o meu ministério, o passo a passo, como foi que eu caminhei. E eu expliquei que os primeiros passos, né, para mim entender como que Deus ele vai me usar, como é que Deus vai usar você, a primeira coisa a fazer é a gente precisa ser batizado com fogo. Eu expliquei algumas experiências que isso eles ensinam nas igrejas, que para você ser batizado com fogo, você precisa fazer muitas vigílias, participar de muitas vigílias. E eu fazia muita vigília e nada disso acontecia. Eu não conseguia ser batizado com o Espírito Santo. E falaram que eu precisava subir monte, e eu virava noite em monte e nada acontecia. Eles falavam que para que eu fosse batizado com fogo, eu tinha que falar na hora da oração, eu tinha que orar e falar glória, 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 muito rápido. Aleluia, 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 muito rápido. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria ser batizado. E todas as tentativas foram frustradas. Todas as tentativas eu chegava em casa triste, porque eu não conseguia ser batizado com o Espírito Santo de forma alguma. Até que um dia chegaram para mim e falaram assim: para você não tem mais solução. E o motivo é porque antes, quando eu era do mundo, antes de eu me converter, eu sempre falo no meu testemunho que eu era uma pessoa encapetada, né, que nem era o diabo que entrava em mim, era eu que entrava nele. E por conta de todos os meus erros, todas as coisas que eu tinha feito naquela época, eles dizem que eu já tinha pecado contra o Espírito Santo. E por causa disso, o Espírito Santo não gostava mais de mim. E era impossível eu ser batizado. Então, eles falavam que por conta disso, eu iria direto para o inferno, né? E não tinha mais solução, não tinha mais perdão para a minha vida. Essa era o que eles falavam. E eu voltava extremamente triste. Parece brincadeira, mas tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente hoje dentro da igreja. Eu recebo quase 3.000 mensagens por dia. E muitas dessas mensagens que eu tenho recebido pastor, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Como é que eu faço para falar em línguas? Como é que eu faço para ter essas manifestações do Espírito Santo na minha vida? E eu quero contar para você nessa segunda aula desta série, Como Destravar o Meu Ministério e Ser Usado por Deus. Eu quero explicar exatamente isso. Eu fui muito atrás da palavra de Deus. E eu digo para você, você tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem sempre que estudar ela. Nela está todos os segredos relacionados a céus, terra e inferno. Está tudo aqui. Então, busque na palavra de Deus. E eu fui buscar. E eu confesso para você que conforme eu ia estudando a palavra de Deus, eu ia me preocupando, até por conta que eu recebi tantos ensinamentos. E esses ensinamentos que eu tive, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, isso veio me confrontar. Aprenda uma coisa comigo. Não se torne um papagaio evangélico. Aquele que simplesmente ele reproduz aquilo que ele ouviu falar. Eu quero te dizer, vá aqui na palavra de Deus e busque aqui, porque aqui vai estar a verdade a respeito de tudo. Eu quero ler para vocês alguns versículos na palavra de Deus, especificamente no livro de Atos. O primeiro deles, você pode abrir a sua Bíblia se você tiver uma Bíblia aí. Se não tiver, escute. Fica no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. E diz assim: E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Um outro versículo que eu quero ler para vocês, Atos capítulo 8, versículo 17 e 18. Diz assim: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Grave isso. Atos 9, versículo 17. Diz assim: Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Mais um versículo que eu quero ler para você. Ele também está no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 5, 6 e 7. E diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns 12 homens. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, esses versículos, todos eles têm algo em comum. Eu separei só alguns para te explicar, mas tem muito mais versículos a respeito disso. E em todos esses versículos nós vemos uma expressão chamada impondo-lhes as mãos. Por muito tempo me falaram que a única maneira da qual a pessoa ela receberia o Espírito Santo era se ela fosse uma pessoa extremamente santa. Afinal de contas, o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Por conta disso, a gente fica correndo, buscando, e às vezes a gente não consegue absolutamente nada por conta desses ensinamentos errados. Deixa eu te falar uma coisa. Por muito tempo me falaram que a única forma a qual eu teria para ser batizado com fogo seria quando viria direto do céu, o Senhor enviaria o Espírito Santo e a gente começa a criar umas imagens na cabeça, a gente começa a criar umas imagens na nossa mente, é como se Deus está lá em cima, sentado no trono bonitão, e aí ele pega, e o Espírito Santo é como se fosse uma luz, ele pega um brilho, uma luz em sua mão, e ele joga lá de cima, puf! Ele diz, pronto, esse daqui agora vai para aquele lá, esse aqui vai agora para o Ricardo. E aí joga, a gente pensa isso, e é naquele momento que joga a gente recebe. Então todo mundo fala que a única forma que você tem para receber o Espírito Santo, para ser batizado com fogo, é se Deus quiser que isso aconteça. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Somente se for. Se passar pela cabeça dele. Aí a gente começa a fazer orações do tipo tentando convencer Deus que ele está errado e que a gente está certo. Senhor, me batiza, porque eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa de coração limpo, eu sou uma pessoa de coração puro, eu sou uma pessoa que eu tenho todas as melhores intenções da face da terra. A gente começa a fazer essas orações tentando convencer Deus de que ele está errado e a gente está certo. Uma coisa que Deus não conhece o nosso coração. Conhece melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que tudo que você possa imaginar. Deus conhece. Antes mesmo de você abrir a sua boca para falar qualquer coisa, Deus já sabe o que você vai falar. Simplesmente é isso que acontece. E quando eu li isso e eu via que os apóstolos, em vários lugares, na palavra de Deus, mostra, principalmente no livro de Atos, onde os apóstolos eles iam, Pedro ia e colocava as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Paulo ia, colocava as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim, Timóteo, reaviva o dom de Deus que tu recebeste através da minha imposição de mãos. Eu comecei a ficar aleluiado com isso. Eu disse, meu Deus, então
Existe um padrão para isso. Existe um padrão para que isso aconteça. Só que mesmo assim, eu não queria acreditar. Eu não conseguia acreditar, até porque me falaram que não era assim que funcionava. E quando a gente lê na palavra de Deus, e essa palavra ela vem nos confrontar e sempre nos confronta, a gente fica meio que perdido. Então eu fui procurar, e a internet ela tem muitos conteúdos, tem conteúdos que nos ajudam muito acerca de tudo. Então eu fui atrás na internet acerca de alguns conteúdos e eu encontrei um site de um pastor que hoje se tornou um amigo meu, e esse pastor ele falava a respeito, ele falava que se o homem que ele carrega o poder, um homem que carrega a unção, um homem que carrega os dons espirituais, um homem que já tem o batismo com o Espírito Santo, se ele vier impor as mãos sobre outra pessoa e orar por ela, dizendo: Senhor, os dons que tu me emprestaste, eu te peço, Senhor, libera sobre a vida dessa pessoa. Esse homem ele fala a respeito disso, dos padrões de impor as mãos sobre as pessoas e essas pessoas receberem o batismo. Quando eu olhei aquele homem falando isso, eu disse, eu não consigo acreditar nisso. Eu entrei em contato com ele e falei: por acaso você está dizendo que eu vou até você, você vai impor as mãos sobre a minha cabeça e isso vai acontecer? Eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Ele disse: sim. Eu falei: é tão fácil dessa forma? Ele disse: é. Eu disse: eu não acredito. Não acredito porque isso, porque aquilo, me falaram daquela forma, daquele outro. E a resposta dele foi a melhor de todas. Ele chegou para mim e falou assim: querido, a tua falta de fé não vai me atrapalhar, porque eu faço isso há muito tempo. Mas a tua falta de fé pode te atrapalhar e fazer você perder muitas coisas. Então eu resolvi pagar para ver. Eu viajei com a família e fui numa ministração dele. Quando chegou naquele lugar, naquela igreja, aquele homem começou a pregar e fazer aquela adoração inicial, e eu conseguia sentir Deus ali naquele lugar. Eu conseguia sentir na minha pele, eu sentia como se Deus estivesse passando e fazendo carinho na minha cabeça. Eu sentia aquele arrepio gostoso no alto da cabeça. Eu sentia fisicamente no meu braço, no meu corpo, o toque sobrenatural de Deus. Eu dizia: Deus está realmente aqui. Eu chorava sem parar. E a presença de Deus estava inundando aquele lugar. Era palpável a presença do Senhor naquele lugar. E teve toda a adoração inicial, depois teve a palavra, que durou bom tempo, foram quase 2 horas de palavra, e no final ele simplesmente disse: agora vamos ficar todos de pé, arrastem as cadeiras e vamos orar. Quando ele falou arrasta as cadeiras, eu comecei a achar estranho. O que vai acontecer? E aí daqui a pouco eu tô lá de olho aberto. Isso tem vídeo, tá? Tem aqui no YouTube. Em outro momento eu vou explicar sobre isso. E aí eu tô lá olhando e assistindo a tudo. E eu tava bem na frente porque eu queria. E eu disse: eu quero o poder de Deus, eu quero sentir tudo, eu quero ser batizado, eu quero tudo isso. E eu ficava bem na frente esperando, vendo tudo acontecer. E eu tô de olho aberto, olhando. E aquele homem, ele começou, e daqui a pouco ele desce lá de cima do altar, da plataforma de pregação, desce, ele vai na direção, passa por mim, tinha uma pessoa próximo do meu lado, ele vai na direção daquela pessoa, estende a mão, coloca a mão na cabeça dela e grita fogo, e aquela pessoa cai. Quando eu olhei aquilo, primeira coisa que eu pensei: capeta. Daqui a pouco ele sai daquele lado, vai pro outro lado, e chega na outra pessoa, põe a mão, eu digo: capeta. Ele vai em outras pessoas e põe a mão, e todo mundo que ele colocava a mão, a pessoa caía. Eu dizia: isso é capeta, é tudo capeta. Eu não conhecia. Querido, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E acredite, a primeira coisa da qual a verdade nos liberta chama-se ignorância. Chama-se ignorância. Porque quando você conhece a verdade, você deixa de ser ignorante.
E eu não conhecia a respeito do cair pelo poder. E eu olhava aquilo e todo mundo caindo. E eu não vou falar sobre o cair pelo poder hoje. Eu vou falar pelo cair só lá mais para frente em outros vídeos. E eu olhava todo mundo caindo, só que as pessoas caíam e falando noutras línguas, falando em línguas celestiais. E eu olhava aquilo e o pessoal chorando, e eu vendo aquilo e eu ficando apavorado, porque eu vim de uma igreja que dizia que essas manifestações do Espírito não era a manifestação do Espírito Santo, mas era de outro Espírito. Diziam que isso era coisa do capeta. Eu dizia, como pode ser uma coisa do capeta isso daí? Eu estou vendo, eu estou sentindo Deus aqui, estava sentindo Deus agorinha. Agora eu estou vendo os povos caindo, não pode. De repente eu parei e dei uma olhada para todos os lados da igreja. E mais da metade da igreja estava no chão. Então eu olhei aquilo e eu pensei, Deus, não pode ser capeta. Você estava aqui agora há pouco, eu estava sentindo a tua presença, eu estava sentindo fisicamente a sua presença. Como é que agora esse povo está caindo? E naquele momento eu fechei meus olhos, concentrei e disse, eu não quero nem saber, mas eu quero isso, Senhor. Eu quero isso daí. E daqui a pouco veio aquele homem na minha direção, colocou a mão na minha cabeça e gritou, fogo! E eu fui arremessado. E naquele momento eu senti a presença do Senhor muito mais intensa na minha vida. E acredite, aí começa a explicação a respeito do batismo com fogo. As pessoas acham que o batismo com fogo é só quando a pessoa ela fala em línguas, quando ela dá aquelas rajadas de línguas do Shurakai, ela dá aquelas rajadas de línguas estranhas. E não. Na verdade, as línguas estranhas é apenas uma das manifestações do batismo com o Espírito Santo. Existem muitas outras manifestações a qual indicam que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Uma delas, por exemplo, tem pessoas que elas sentem formigamento, seja no corpo, em uma parte do corpo, na mão. Isso indica que ela está sendo batizada com fogo. Outras delas ficam muito bêbadas, a sensação de tontura, bêbada, a fala mole. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. A minha esposa, quando ela foi batizada com fogo, ela não falou em línguas logo. Ela ficou tonta, ela ficou tão embriagada que ela chegou para mim e falou, amor, eu acho que minha pressão baixou. E a gente deu muita risada, na verdade ela estava sendo batizada com fogo. Às vezes a gente chega nas igrejas, onde a gente vai ministrar, e tem aquele monte de gente que diz assim, nossa, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero ser batizado com fogo, mas não consigo, já fiz de tudo que você possa imaginar e nada. Já veio gente de todos os lados, os melhores que você possa imaginar, e nada disso, eu não fui batizado. E aí eu chego na hora, olho a pessoa e na hora que eu vou orar por ela, eu imponho as mãos nela e o Senhor batiza ela agora. E naquele momento a pessoa é batizada e destrava as línguas. As línguas, ela é uma manifestação, ela não é a única manifestação que indica que a pessoa foi batizada. Vamos lá, mais por parte. Então, como conseguir o batismo? Pelo padrão a qual a palavra de Deus ela me mostra. Deus ele é Deus, ele pode fazer tudo. Se ele quiser, ele batiza você. Mas Deus ele criou um padrão bíblico que ele deixou para todos nós vivermos. Jesus, quando ele chegou diante dos discípulos, ele aparece. Depois você procura na tua Bíblia, está lá em João 20. Acho que é 20 capítulo 20, versículo 21, 22 e 23. Ele diz assim, lá fala assim, e Jesus então apareceu para os discípulos e disse, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então existe um padrão. E esse padrão é onde uma pessoa que ela carrega esse poder, essa unção, carrega os dons. Uma pessoa que já é batizada com fogo, ela vem até uma outra pessoa, ela ora por esta pessoa, impondo-lhe as mãos, ou de uma outra forma, que eu vou falar mais para frente, impondo-lhe as mãos e dizendo, Senhor, batiza ela agora. Nesse momento, o Senhor, ele vai
batizar a pessoa. Esse padrão nós chamamos, tem um nome específico, chamado impartição. Algumas pessoas abrasileiraram esse termo e chamam hoje aqui no Brasil como transferência, né, de unção, ou transferência de dons, transferência de autoridade. Eu, particularmente, eu gosto de chamar de ativação. Ativação de dons, ativação da unção, ativação da autoridade. Isso eu vou explicar mais para frente em outras aulas também. Então, o padrão é esse. Você que quer muito ser batizado com fogo, que ainda não foi, não sentiu absolutamente nada, eu te recomendo, vá até uma pessoa que você conheça, que você sabe que essa pessoa já é batizada com fogo. Chegue até ela e diga: meu irmão, ore por mim, põe essa mão aqui nessa cabeçona e diga: Senhor, eu sei que os dons são teus, a unção é tua, a autoridade é tua, tudo é teu, mas aquilo que o Senhor emprestou um dia para mim, conceda para esse teu filho, peça para ele fazer essa oração e imediatamente você será batizado com fogo. Acredite. Como eu falei a respeito das manifestações, nesse momento você vai ter uma dessas manifestações. Tem gente que só tem uma manifestaçãozinha, que é o arrepio na cabeça. Tem outros que ficam todo dormente, o rosto dormente, as mãos dormente, o corpo dormente. Tem gente que fica meio mole, embriagada. Tem pessoas que ficam, sentem choque elétrico. Tem pessoas que sentem formigamento. Tem pessoas que sentem um calor enorme assim, muito grande, ela fica muito quente. E tem pessoas que disparam a falar em outras línguas. Mas o falar em outras línguas é outra questão, que eu quero que você me entenda aqui. A respeito do termo impartição, eu vou falar isso em uma outra aula, mas quando uma pessoa ela carrega um dom, ela carrega uma unção específica, uma autoridade, ela ora por alguém e pede: Senhor, conceda a ela também. Então o Senhor vai conceder para aquela pessoa a mesma coisa que aquela outra tem. Ou geralmente a gente ora pedindo para que o Senhor conceda em porções dobradas. Se o padrão para que a pessoa ela receba o Espírito Santo é pelo padrão de impartição ou imposição de mãos, e quando ela recebe essa imposição, automaticamente ela recebe os dons, a unção, a autoridade que há em uma pessoa. Então é bem provável que quando uma pessoa ela é batizada e ela fala em línguas, ela já manifesta o dom de falar em línguas, quando ela ministra a outra pessoa e aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo ali, é batizada com fogo e ela recebe as línguas, é provável que ela venha falar em línguas muito parecido com a daquele pastor que orou por ela. Isso é o que tem bloqueado a maioria das pessoas hoje dentro da igreja. Eu tenho viajado por esse Brasil afora, ministrado em várias igrejas, e eu tenho visto nas igrejas, às vezes, um monte de gente que já é batizada com fogo, somente não fala em línguas. E um dos motivos pelo qual elas não falam em línguas é porque elas não querem falar, achando que se elas falarem em línguas, elas vão estar imitando o pastor da igreja. Mas veja bem, se o padrão de impartição vai conceder a uma pessoa aquilo que a outra tem, então é comum que a pessoa ela receba as línguas e fale muito parecido com o outro. Não dá para imitar línguas estranhas. Não tem como isso, né? Se você for tentar imitar eu orando em línguas, não vai ter como, né? Então veja bem, as línguas, quando você recebe, a gente aprende que vai adormecer a boca, a língua vai endurecer, vai dar um nó, vai dar uma cãibra, a língua vai começar a balançar, a tua boca vai começar a mexer sozinho e você vai falar um shurakai. Não é isso que vai acontecer. Existe um padrão de Deus chamado livre-arbítrio, a qual Deus, ele segue isso. Então, e ele não vai passar por cima disso. O Espírito Santo ele espera que você venha usar o teu livre-arbítrio a favor das coisas de Deus. Então, no momento em que você sente a presença do Senhor, que você é batizado pelo Espírito Santo, automaticamente as línguas celestiais, elas vão vir na tua mente. Seja um papapá, um bibibi, uma sílaba qualquer, que vai vir na tua mente. Você simplesmente tem que abrir a sua boca e falar essas línguas que vão estar na tua mente. Você precisa fazer isso. Porque se você não fizer isso, as línguas vão continuar vindo na tua mente, vindo na tua cabeça, e você simplesmente não fala.
E a maioria das pessoas diz, não, essas línguas que tá vindo na minha mente, eu não vou falar porque ela é igualzinha às línguas que o meu pastor fala. E eu não quero imitar ele. Meu irmão, se o padrão por impartição é de uma pessoa receber o que a outra tem, então é provável que você vai receber essas línguas muito parecidas com a do teu pastor que ministrou você. Então simplesmente deixe sair, fale. Deixa sair. Use esse teu livre-arbítrio que o Senhor te deu para que você venha falar em outras línguas. Libera, vai falando, vai falando. Não importa. Quando a minha esposa ela começou a falar em línguas, foi algo bem engraçado. Que ela falava em línguas, ela dizia assim, amor, eu acho que essas línguas que eu estou falando não é de Deus não. Eu falava, por quê? Ela disse, porque minhas línguas são muito estranhas. Era um gemido, né? E eu dizia, não, é assim, hoje não, hoje é diferente. Você já viu como uma criança aprende a falar? Ela não nasce sabendo falar. Ela nasce e ela começa, papai, mamãe, não é assim? Da mesma forma, a palavra de Deus diz lá em Gálatas, expressa claramente nós como filhos de Deus. Só que todas as palavras, toda vez que na palavra de Deus mostrar filho, se referindo a nós como filho de Deus, essa palavra filho quer dizer filho recém-nascido. E todas as vezes que a palavra filho aparece referindo a Jesus como filho de Deus, esse filho é filho maduro. Então nós como filhos imaturos, nós não sabemos ainda a respeito das coisas espirituais. E Deus espera que nós venhamos crescer. Então no momento que você vai falar em línguas, às vezes vem uma sílaba, uma palavra, fale ela. Conforme você vai crescendo e amadurecendo. E espiritualmente, o próprio Espírito Santo, ele vai renovando essas línguas em você e vai ativando e aumentando. Aí você me pergunta, pastor, eu fui batizado, eu já fui batizado com o Espírito Santo e eu já falei em línguas, mas eu parei de falar em línguas. Nunca mais eu falei em línguas. Querido, uma coisa que é bem claro na palavra de Deus, a unção que é dada nunca mais é requisitada. Se você foi batizado com o Espírito Santo, se você já falou em línguas, você continua, ela está aí dentro de você. Vai você fechar os teus olhos, começar a orar ao Senhor e você vai perceber que elas vão começar a falar na tua mente. Você simplesmente precisa falar. E tem uma importância muito grande o falar em línguas, o orar em línguas. O que é orar em línguas celestiais? Isso eu vou falar numa outra aula, mas rapidinho aqui. A palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. Eu costumo dizer que o falar em línguas é o Espírito Santo falando através da sua boca. Ele coloca as palavras para você, ele está falando ao teu ouvido e à tua mente e ao teu coração, dizendo, diga isso, seja no Labachuri canta, seja em qualquer coisa for, mas ele vai falar. Quando você cita isso, você está falando a Deus. Ele está te ajudando a você orar ao Senhor. E não tem como uma oração dessa dar errado. Querido, talvez você no teu coração, você está fazendo uma oração pedindo para Deus te dar um carro ou uma casa. Mas o Espírito Santo, ele quer, através das línguas, orar para você e dizer assim, Senhor, me ajuda a superar esses obstáculos chamados pecado. E ele está intercedendo por você. Então, simplesmente, agora que você já sabe, comece a orar aí. Entre em oração. Põe um fundinho musical, que é bom, e comece a adorar o Senhor. Começa a orar e você vai ver que as línguas vão começar a brotar na tua mente. E eu quero te pedir, deixa sair, declare, comece a falar e você vai ver grandes coisas começarem a acontecer. Ok, meu irmão? Fique com mais essa aula. Essa é a nossa segunda aula da série Como Destravar o Meu Ministério. E como destravar o meu ministério e ser usado por Deus. Na próxima aula, nós iremos ministrar mais algumas coisas a respeito de como receber as unções, como receber o dom, como receber a autoridade. Existem 3 coisas
dom, unção e autoridade. São 3 coisas diferentes que eu quero te ensinar a respeito disso. Na próxima aula eu vou te explicar a diferença dos 3 e como receber cada um deles, ok? Se inscreva em nosso canal, clica aí no botão inscrever e clica no sininho também, para que você seja avisado todas as vezes que subirmos um vídeo novo. Quero te pedir mais uma coisa: compartilha esse vídeo nas tuas mídias sociais, na tua timeline do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Nos ajuda aí compartilhando, ok? Um beijo no teu coração e que o Espírito Santo te alcance através dessas aulas. Beijo no coração.